Olá meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui novamente para declarar bênção sobre você, sobre a sua casa, e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus estejam sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Irmãos, esses dias eu tive um sonho que mexeu muito comigo e eu só consegui voltar a dormir depois que o Espírito Santo me fez entender que essa mensagem é para cada um de vocês, inclusive para mim. No sonho, irmãos, um anjo me levou para um lugar com muitas pessoas e elas estavam divididas em duas filas que levavam a duas portas, uma bem larga e uma outra muito pequena. E eu percebi que o número de pessoas que estavam na fila para entrar pela porta grande era muito maior. E o anjo do Senhor me disse naquele momento: você está vendo aquelas pessoas? Elas te conhecem, mas elas estão seguindo pelo caminho errado. Vá até elas e mostre que elas vão se perder se elas não mudarem de rumo. Oh, irmãos, aquilo foi tão doído para mim. Eu sei que muitas vezes eu tenho pregado, eu tenho falado da palavra aqui, mas eu sei que muitos de vocês ainda não se decidiram se vão seguir ao Senhor ou se vão seguir o mundo. Porque a Bíblia diz que se quisermos ser amigos do mundo, nos tornamos inimigos de Deus. Isso porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a ostentação, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ao mesmo tempo, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida e Ele quer que você obedeça a sua palavra para colher bons frutos. Mas eu sei que muitas vezes essa batalha da carne contra o Espírito é tão forte que muitos de vocês têm cedido às tentações. Muitos de vocês têm preferido ainda caminhar com pessoas que não andam com Deus e que têm os afastado cada vez mais das bênçãos e principalmente de uma vida de santidade. Mas eu estou aqui para te ajudar, para te encorajar a trilhar esse caminho abençoado. Irmãos, eu me converti com 18 anos e eu me lembro que muitas vezes eu pensava: será que eu não deveria esperar um pouco mais? Eu ainda sou muito jovem, eu tenho tanta coisa para curtir no mundo. Mas irmãos, o Senhor me mostrou que vale muito mais passar as lutas, os sofrimentos com o povo de Deus do que viver as alegrias passageiras deste mundo. Assim como a Bíblia diz que Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus do que desfrutar das riquezas e dos prazeres do Egito. Da mesma forma, nós precisamos tomar essa decisão. Então eu vou trazer uma palavra hoje em cima disso e nós vamos orar depois. Eu quero profetizar na sua vida, por isso fique comigo até o final, tá bom? Eu tenho visto cada vez mais pessoas se juntando a nós nessa corrente de oração e isso me deixa tão feliz. São irmãos do Brasil, da África, da América Latina e do Norte, da Europa e até da Ásia, irmãos. Olha o que Deus tem feito. Cada vez que você compartilha essas mensagens, você está contribuindo para que o reino de Deus cresça. Por isso, sempre compartilhe essas orações, porque você não sabe em qual tipo de terreno essa semente vai cair. Tem muito terreno bom esperando somente uma palavra, uma oração, uma mensagem vinda da parte de Deus para que elas mudem de vida e comecem a seguir Jesus, tá ok? Você vai ver que aqui embaixo do vídeo tem um botão chamado inscrever-se. Então clica nele aqui agora, eu vou ficar te esperando. Quando você clicar nesse botão, do lado vai aparecer um sininho. Preste muita atenção, é só você clicar nesse sininho e selecionar a opção todas. E aí você vai receber a oração diretamente no seu celular, onde quer que você esteja, tá bom? E se você quiser fazer parte comigo de uma grande transformação de vidas através de instituições de caridade, embaixo do vídeo você vai ver também que do lado do botão inscrever-se tem o botão Seja Membros. Irmãos, eu estou tão feliz porque crianças têm sido alcançadas, pessoas que estavam envolvidas com drogas têm sido libertas e principalmente muitos cristãos que vivem em países de perseguição estão sendo cuidados, protegidos. Tudo isso graças ao Senhor, mas também pela sua ajuda através da área de membros, tá bom? E para começarmos o momento de oração de hoje, eu quero ler com você um conselho que Jesus deixou para todos aqueles que desejam seguir ao seu lado hoje, amanhã e por toda a eternidade. Olha o que está escrito: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Olha isso, irmãos, muitas pessoas vivem em busca de felicidade, de um sentido para a vida e realização.
E elas procuram tudo isso nas coisas materiais, nos relacionamentos, nas conquistas pessoais, não é verdade? Elas experimentam um pouquinho de cada, elas frequentam uma religião aqui, outra ali, porque acreditam que tudo leva a Deus e tudo é um aprendizado. Mas irmãos, a Bíblia diz que tem caminhos que para o homem parecem ser bons, mas ao final deles são caminhos de morte. Então você não tem que experimentar tudo para que você chegue a uma conclusão. Não, vá pelo caminho de Jesus. Jesus deixou provas claras de que Ele é o caminho, a verdade, a vida. E sem Ele é impossível se achegar a Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. A palavra religião, no latim, significa religar-se. Ou seja, é o ser humano tentando se reconectar com Deus, porque ele entende lá no profundo da sua alma, no subconsciente, ele sabe que algo está faltando. Todo ser humano tem dentro de si um anseio pela eternidade. Só que ele não sabe que é esse anseio pelas coisas de Deus. E com isso ele busca os prazeres deste mundo. Ele busca a satisfação pessoal, uma carreira bem-sucedida, ele busca ter uma família, ter uma vidinha controlada, ou até mesmo ele procura as coisas que o levam à dependência. Pode ser uma droga, pode ser um relacionamento, tudo para preencher o vazio do coração. Falta para essas pessoas um propósito na vida e elas não conseguem ter esperança no futuro. Irmão, mas nós não precisamos sofrer dessa maneira. Não precisamos passar pelos erros, pelas tragédias que têm acontecido com tanta gente. Podemos sim, irmãos, neste mundo, por mais que tenha dificuldades, lutas, podemos ter uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida de paz, de alegria, onde Deus vai cumprindo a vontade dele na nossa vida. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 12 que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então não tem por que não buscarmos ao Senhor. Mas a Bíblia diz o seguinte: para termos mais de Deus, precisamos renunciar à nossa própria vontade. Isso porque a Bíblia diz em Romanos 8 que quem anda de acordo com a carne não pode agradar a Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. Você tem que entender que o pecado levou Jesus para a cruz. Jesus é Deus, Jesus veio a este mundo, conviveu entre seres humanos e pagou um alto preço de sangue naquela cruz. Não porque ele fez algo de errado, não, mas porque você fez errado. Você se afastou de Deus e cada vez que ele era castigado, chicoteado, colocaram pregos nas suas mãos e nos seus pés. Ali era você quem deveria estar. Tanto é que a Bíblia diz que quando Jesus estava diante de Pilatos, Pilatos perguntou à multidão: quem vocês querem que eu solte? O criminoso Barrabás ou Jesus Cristo, o Nazareno? E naquela hora as pessoas disseram: crucifica, crucifica Jesus. Por quê? Porque Jesus era uma pedra de tropeço para aqueles que querem caminhar nas trevas. Jesus acusava as pessoas e dizia: olha, se vocês não se arrependerem, vocês sofrerão o castigo eterno, o inferno. Então, irmãos, é muito difícil para quem quer seguir nas trevas ouvir que elas estão no caminho errado. Elas gostariam de ter liberdade para fazer o que é mal, para praticar o pecado sem o peso na consciência. Mas Jesus não falava essas coisas porque queria colocar um fardo sobre as pessoas. Não, pelo contrário, ele queria tirar o fardo sobre elas. Jesus queria mostrar para as pessoas que não há caminho melhor do que viver em santidade, do que andar em comunhão com o Senhor, andar na luz com Jesus. E é por isso que a Bíblia diz no Evangelho de João que a luz veio ao mundo, que é Jesus Cristo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus caminhos eram maus. Então, irmãos, quando a gente olha para os tempos de hoje, são tempos complicados, difíceis, onde as pessoas estão cada vez mais fechadas para o Evangelho. As pessoas não querem saber de Jesus, elas querem saber de algo que agrade a elas. E é por isso que o escritor C.S. Lewis, que é um escritor famoso, cristão, ele disse uma frase muito interessante: se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Isso porque, irmãos, a mensagem da cruz é uma mensagem difícil. Você vai ter que abrir mão dos seus pecados, da vida que você tinha fora da vontade do Senhor. E agora você vai ter que buscar uma vida de santidade, você vai ter que renunciar muitas coisas e até mesmo pessoas que antes andavam com você, mas que agora já não cabe mais.
E você vai ter que ter muita sabedoria, muito amor para saber falar com elas, de que agora você está no caminho certo. Porque do que adianta, irmãos, se nós apenas buscarmos uma religião, mas não praticarmos o ensinamento de Jesus? A passagem que nós lemos aqui foi dita pelo próprio Senhor Jesus. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. E ele continuou dizendo: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Eu quero ser essa pessoa, a pessoa que encontrou a porta estreita e andou por ela. Irmãos, Jesus estava querendo dizer, não é fácil, vai vir perseguição. Ele disse que devemos tomar a nossa cruz e segui-lo dia após dia. E tomar a cruz significa, muitas vezes, você ser humilhado, desprezado pelas pessoas, rejeitado pelo mundo. Muitas vezes até as pessoas da sua casa vão se levantar contra você. Mas vale a pena sofrer por um pouco de tempo nesta vida, mas colhermos a vida eterna. E lembrando que não é o seu esforço, o seu sofrimento que vão lhe garantir a salvação. Não é assim. Você não pode conquistar a salvação, comprá-la. Não. A salvação é um dom gratuito de Deus e você apenas a recebe pela fé. Não adianta você querer ser uma pessoa boa somente para ganhar a salvação. Não é assim. Tem muitas religiões que pregam isso. Quanto mais você ajudar ao próximo, fazer caridade, você estará próximo da salvação. Irmãos, nenhum de nós pode habitar com um Deus tão santo e tão perfeito, porque nós temos o pecado dentro de nós. Mas a única maneira de sermos salvos é quando Jesus entra na nossa vida, porque Jesus é puro, é perfeito, e a Bíblia diz que Ele é o nosso advogado perfeito. E quando Ele intercede por nós, aí o Pai nos aceita, porque Ele enxerga Jesus na nossa frente. Ele não enxerga o nosso pecado, mas Ele enxerga o sangue do seu Filho Jesus, que cobriu, que apagou de uma vez por todas todos os nossos erros e as nossas falhas. E aí nós seremos salvos, não pelo nosso merecimento, mas pela graça, pelo favor imerecido de Deus. Amém? Se você entendeu essa mensagem, deixe aqui nos comentários o seu primeiro nome. Na frente escreva assim: Jesus é o meu Salvador para sempre. E sempre que você puder, confesse essa verdade. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10 que se nós crermos no coração que Jesus é o Filho de Deus e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e confessarmos com a nossa boca que Ele é o Senhor, então nós seremos salvos. Amém? E não importa se você está numa igreja ou não, não importa se você está no leito de hospital ou não, não importa se você se afundou tanto no pecado que agora parece que não tem mais salvação. Irmãos, nós nunca teremos força suficiente, nunca estaremos prontos para atender ao Senhor, mas devemos simplesmente convidá-lo para entrar no nosso coração e declarar com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor. E a partir daí, devemos pedir a sua ajuda, o seu socorro, porque o próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos de Cristo para tudo, dos pequenos aos grandes detalhes. E se você gostou dessa mensagem, agora eu peço que você compartilhe e nós já vamos orar em seguida agora, tá bom? Enquanto você clica no botão compartilhar aqui embaixo do vídeo, você vai selecionar depois o ícone do WhatsApp e quando você selecionar o WhatsApp, olhe para as fotinhas dessas pessoas. Deus vai colocar no seu coração as pessoas exatas que precisam dessa palavra hoje. E aí você não precisa falar nada, simplesmente compartilhe a oração e Deus vai fazer a obra dele. Aleluia! E enquanto você vai fazendo isso, eu vou orar pela sua vida agora. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós nos colocamos na tua presença neste momento, agradecidos pela imensidão do seu amor, da sua sabedoria. Obrigado, meu Pai, pelo seu cuidado. Nós não merecemos nada, mas ainda assim, o Senhor provou o seu amor por nós, tendo Cristo Jesus morrido na cruz em nosso lugar. Senhor, nós te pedimos, nos ajude a fazer sempre a escolha certa, Pai. Nós queremos trilhar o caminho difícil. Pode ser a porta estreita, Pai. Ainda que doa, nós queremos te obedecer até o fim. Queremos cumprir a tua palavra, Senhor. Oh, meu Pai, eu oro por essas pessoas que estão tristes agora, porque deram lugar ao diabo, deram lugar ao pecado e agora estão com a vida bagunçada, cheia de feridas na alma, cheia de sofrimento.
Ó Jesus, o Senhor mesmo disse: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso para a alma. Jesus, nós estamos indo pela fé, entregando a Ti a nossa vida, o nosso coração. Senhor, perdoa os pecados, Pai. Essa pessoa que se sente no fundo do poço, Jesus, dá uma nova chance para ela. Não deixe ela continuar presa ao pecado, porque o Senhor mesmo disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Senhor, nós já sentimos a tristeza de andar sem direção, mas agora ao seu lado sentimos esperança, sentimos direção. Nós precisamos de Ti, ó Pai, para nos mostrar o verdadeiro sentido da vida. Nós aprendemos hoje que Jesus é a porta estreita, Ele é o caminho que nos leva à verdadeira vida. Por isso, Senhor, não nos deixe ser enganados pela aparência, pela falsa religião. Nos guie a toda a verdade, Senhor. Queremos enxergar a nossa vida com os olhos da fé, mesmo que o caminho esteja cheio de desafios. Nós sabemos que ao final, ao seu lado, encontraremos a verdadeira paz, alegria e a salvação. Senhor, eu oro por essas pessoas que estão agora acamadas, doentes, enfermas. Jesus, estende a Tua mão sobre elas, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, que esta vida saia desse hospital. Senhor, traga cura sobre esse corpo físico, sobre a mente, sobre a alma. Jesus, cura os traumas do passado, Senhor. Cura as feridas da alma, Senhor. Liberta essa pessoa do jugo de Satanás. E para isso eu repreendo em nome de Jesus todo o mal, toda a palavra que foi lançada contra, toda obra de feitiçaria, de macumba, tudo está caído por terra em nome de Jesus. Pai, coloca a Tua mão de poder, Senhor. Liberta essa pessoa, ó Pai, e desde já eu Te agradeço por este momento tão abençoado. Pai, obrigado por cada momento de oração, obrigado por esta oportunidade, por esta porta que o Senhor abriu de evangelização. Senhor, que essa pessoa continue comigo, Pai, que o Senhor não deixe ela se desviar nem para a esquerda e nem para a direita, mas que todo dia ela faça a escolha de andar no caminho reto, no caminho estreito de Jesus. É em Teu nome, Senhor, que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor:
Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações. O inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora nas Tuas mãos as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação.
Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor.
A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e Ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz o milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento.
guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o Espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões,
milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.